Pode começar. Amém. Eu faço este estudo, essa meditação, essa reunião em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santíssimo de Deus. Amém. Então, começamos desde aqui onde ficamos a semana passada. Transfiguração e mistério de los 6 días. El Señor en la transfiguración, la cual es descrita y revelada entre aspas. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí que se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Mateos 17, versículos 1, 2 y 3. Entonces, tínhamos refletido, né, sobre este tempo de 6 dias após aquela confirmação, quando o Espírito Santo tomou a Pedro e falou que o nosso Senhor Jesus Cristo era o Senhor, era o Cristo, era o Salvador. E 6 dias depois, também vendo esse tempo em que os homens se encontram a si mesmos, um tempo determinado na Terra, né? Um tempo de homem, né? 6 dias depois, não foi um 7º dia, eles subiram aquele monte e ali veio a transfiguração, né? Porque apareceram para eles Moisés e Elias, um desses profetas representando a lei e outros a profecia, o espírito de profecia, o mesmo espírito que tem que estar em toda a igreja nesse final dos tempos para que os 7 trovões sejam revelados, aquilo que ficou oculto aos olhos e ao entendimento da igreja. Hoje em dia, essa revelação está sendo dita para que a igreja esteja fortalecida e também preparada para a iminente volta do Senhor Jesus. E resplandeceu seu rosto como o sol, e seus vestidos se fizeram brancos como a luz. Ou seja, é aqui a transfiguração, a visão que nós já começamos a ter do poderoso Senhor, como ele viria a ser quando ele, uma vez feito o sacrifício da cruz e também fosse elevado aos céus e de lá ele descesse no Espírito Santo, e depois quando venha, e como está descrito no Apocalipse, como esse adiantamento que nos mostra aqui a sua glória mostrada, não somente para os apóstolos, mas para nós também, nesta revelação que está escrita aqui para testemunho para toda a igreja. E aí diz assim, a continuação. Esta palavra nos mostra que 6 dias antes de ser manifestado este hecho, ou este fato, né, seus discípulos confessaram que Jesus era o Hijo de Deus e o Cristo prometido. Siendo así, se cumplió el testimonio de sus discípulos a la confesión de Pedro, movido por el Espíritu Santo. Y ahí, entre aspas, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Mateos capítulo 16, versículos 14 al 18. Ao falar por meio do Espírito Santo, o Pai, o Deus Todo-Poderoso, e Pedro, ao confessar que
Jesus era o Filho do Deus Altíssimo, o nosso Salvador, o Todo-Poderoso Senhor, porque a gente já dá todos os títulos na hora para o nosso Senhor Jesus, porque nós sabemos que é o próprio Deus, né? Então, ele usou a Pedro como ferramenta. Então, essa rocha na qual foi edificada a igreja do Senhor, essa rocha se refere ao Espírito Santo de Deus, que falou, pela qual falou Pedro e deu testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecias, assim diz a palavra em Apocalipse 19, capítulo 19. E com esse poder, o Hades, o inferno, não pode prevalecer contra a Santa Igreja. Pode ler até ali, meu amado? Amém. Transfiguração e mistério dos 6 dias. O Senhor, na transfiguração, a qual é descrita e revelada em Mateus 17, do versículo 1 ao 3, faço leitura. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Esta palavra nos mostra que 6 dias antes de ser manifestado nesse acontecimento, seus discípulos confessaram que Jesus era o Filho de Deus e o Cristo prometido. Sendo assim, se cumpriu o testemunho de seus discípulos na confissão de Pedro, movido pelo Espírito Santo, conforme diz em Mateus 16, do 14 ao 18, faço leitura. Eles disseram, quem dizem os homens ser o Filho do homem? Perguntou Jesus. Eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, que dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus, ao perguntar aos seus discípulos de quem era o Filho do homem, segundo o que disseram, todos eles responderam que uns diziam ser João Batista, outros Jeremias, outros diziam ser Elias ou algum dos profetas. Ao obterem esta resposta, o Senhor perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus o declarou, bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne ou sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Com esta revelação, compreendemos que foi o Pai, através de seu Espírito Santo, que declarou a divindade do Cristo Redentor, e pelo mesmo Jesus o disse a Pedro, e eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus quis dizer sobre meu Espírito Santo edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Amén. Jesús, al preguntar a sus discípulos de quién era el Hijo del Hombre, según lo que decían, todos ellos respondieron que unos decían que era Juan Bautista, otros Jeremías, otros dijeron que era Elías o alguno de los profetas. Al obtener esta respuesta, el Señor preguntó, ¿y ustedes quién diceis que yo soy? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús declaró entonces, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Con esto vemos a confirmação pela palavra de que foi o Pai, o Deus Todo-Poderoso, que revelou o que Pedro
respondió para Jesús cuando él le preguntó, ¿y tú, quién dices que soy? Y él le respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, con eso ya confirmamos como a igreja que foi fundamentada sobre o mundo, tem alguns séculos, a igreja tradicional, a igreja católica mesmo, não quero falar mal da igreja católica neste momento, mas eles fundamentaram num homem, na Basílica de São Pedro. Não, a igreja foi fundamentada nas palavras do Pai, que foi através do Espírito Santo, que falou por meio de Simón Pedro. Con esta revelación comprendemos que fue el Padre, a través de su Espíritu Santo, que declaró la divinidad del Cristo Redentor, y por lo mismo Jesús le dijo a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, esa roca es Dios, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús quiso decir, sobre mi Espíritu Santo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o infierno no prevalecerán contra ella. Así, confirmado por el Espíritu Santo, nos es revelado que antes de la transfiguración de Jesús, Mateo 17, hubo el testimonio del Padre de que Jesús, en su espíritu, roca o rocha angular de la iglesia y modelo exacto del santuario del Señor. O sea, foi confirmado pelo Pai, foi dito antes, foi confirmado pelo próprio Pai sobre a divindade de Deus em Cristo Jesus e sobre a santidade da igreja. Glórias a Deus. En los tiempos presentes, ya al fin de los días, los escogidos de Dios, habremos de confirmar por su poder la santidad y gobernabilidad del Todopoderoso en Jesucristo. O sea, o Deus Todo-Poderoso confirmando seu poder absoluto sobre a pessoa de Jesus Cristo. Así como Dios mismo se lo confirmó en el monte a los apóstoles. Ahora, en el presente, vivenciamos la transfiguración de los hijos de Dios en Jesucristo. O sea, a transfiguração de Deus agora é através do Filho em seus filhos, que somos todos aqueles que temos o Espírito Santo de Deus, que transfiguramos a glória de Deus, através de esse poder que vem do alto, desse poder que é manifesto através, pelo meio do Espírito Santo e que é manifesto no meio de sua igreja. Entre e em sua igreja, entre, em torno, dentro de y en toda iglesia en forma general, ¿no? Asimismo como en todo el mundo, el cual, expectante de los acontecimientos habidos y por venir, observa los sucesos testimoniados en la iglesia del Señor, también la realidad de los acaecimientos manifiestos por todo el universo y los cielos. Los sucesos cósmicos que se aproximan demuestran todo el poder y la gloria del Todopoderoso, gloria que recibe en su Hijo y Salvador único, Señor de la gloria. Essa manifestação do poder de Deus no cosmos refere-se a tudo o que está acontecendo, do que o próprio Senhor falou nos evangelhos, que teria guerras, rumores de guerras, grandes terremotos, né? Catástrofes, pestes e uma série de acontecimentos que mostrariam a proximidade do fim dos tempos. E como o mal também ha demonstrado nesse poder maligno que ele tem, como tem destruído, ha demonstrado na destruição da sociedade atual, de como tem globalizado sua maldade e como tem denegrido e desviado a natureza do ser humano. Podemos ver que a natureza desviada do ser humano é aquela que, através de ideologias, de filosofias, de política, da reivindicação
global dos maus instintos que eles querem fazer leis deles, tem ali aquela gotinha, né? aquela mal operando neles para que a raça humana, todo ser humano, se corrompa e se transforme no corpo da besta. Toda mentira é o poder do falso profeta, né? Que está agindo em toda a humanidade. Mas também Deus está manifestando a sua graça, seu poder, através dessa transfiguração que nós mesmos presenciamos e vivenciamos nessa mudança, nesse cambio, nesse acontecimento cósmico e espiritual e divino que cada um de nós tem quando o Senhor, na presença do Espírito Santo, mostra, né, esse poder através da sabedoria, através do comportamento exemplar da igreja, através das palavras que professamos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, há dois corpos hoje em dia. Um que se está afastando para a escuridão e outro que a cada dia sobe, acende na luz de Deus, nessa manifestação do Espírito Santo de Deus. Pode ler esses parágrafos aí. Jesus quis dizer: sobre o meu Espírito Santo edificarei minha igreja, e as portas do Hades ou inferno não prevalecerão contra ela. Assim, confirmado pelo Espírito Santo, nos é revelado que antes da transfiguração de Jesus, em Mateus 17, houve o testemunho do Pai de que Jesus, em seu Espírito, rocha angular da igreja e modelo exato do santuário do Senhor, em seu Espírito, rocha angular da igreja e modelo exato do santuário do Senhor. Nos tempos presentes, já ao fim dos dias, os escolhidos de Deus devemos confirmar por seu poder a santidade e governabilidade do Todo-Poderoso em Jesus Cristo, assim como Deus mesmo o confirmou no monte aos apóstolos. Agora, no presente, vivenciamos a transfiguração dos filhos de Deus em Jesus Cristo, em sua igreja, assim mesmo como em todo o mundo, o qual é espectador dos acontecimentos ocorridos e que estão por vir. Observa os eventos testemunhados na igreja do Senhor, também a realidade nos acontecimentos manifestos por todo o universo e os céus. Os eventos cósmicos que se aproximam demonstram todo o poder e a glória do Todo-Poderoso, glória que reside em seu Filho e Salvador, único Senhor da glória. Amém. Eu, meus irmãos, estou escrevendo outro livro que fala desses eventos cósmicos deste tempo, porque a palavra diz que e os poderes dos céus serão abalados, ou cairão os poderes dos céus. Então, fala dessa manifestação maligna na face da Terra. Por isso que vemos tantas coisas estranhas acontecendo, né? Coisas que a gente não põe muita atenção, porque não são acontecimentos comprovados. Por exemplo, aqueles ruídos que parecem trombetas, né? Que eu mesmo tenho escutado, né? Ou antes ou depois que tenha um terremoto ou um vulcão estoure, né? Luzes que percorrem o céu. E os cientistas dizem que são coisas que acontecem na natureza e coisas que nunca antes foram vistas. Então, a besta fará cair sobre a terra até fogo do céu. Então, tem vários acontecimentos no presente que estão escritos na Bíblia. Talvez não seja da forma como imaginamos que tudo vai acontecer, mas seja de uma forma diferente. Quando
um grande meteoro, quando se vê manifestações malignas e falam que são seres de outros mundos e coisas pelo estilo, são manifestações que Deus está permitindo para que a igreja esteja preparada para os acontecimentos finais, porque a cada dia que passa, está fazendo mais filmes, escrevendo mais livros, estão falando mais desses assuntos esotéricos, de cultismo, de ufologia, e cada dia eles vão tentar introduzir mais essas ideias extrasensoriais de seres de outros planetas para que depois possam justificar a presença do anticristo, a presença dos demônios no meio da Terra. Outro livro que está escrevendo me tem deixado tão mal, vamos dizer assim, até fisicamente, né? Não espiritualmente, porque espiritualmente estou forte, mas meu físico não suporta. Que sempre me sinto fraco, é uma aprovação tremenda. Eu sei que também vocês devem estar passando por isso, e muitas vezes porque nós passamos o mesmo corpo, né? Então, quando um padece, padecemos todos ao mesmo tempo, né? E sigo lendo aqui. Luego, depois de los 6 días, dice aquí, 6 días después de esto, de lo sucedido, falando do mesmo, né? Significó refiriéndonos a lo descrito arriba. Son 6 días de tiempo en el acontecimiento de la declaración de Dios en el monte de la nube. Así como en el misterio de la glorificación de Cristo, un hecho de Dios, un fato de Dios. Esta misma maravilla, ¿no? Maravilla, fue manifiesta por la propia voz del Todopoderoso a los suyos, a los cielos, ¿no? Esto como revelación por medio del Espíritu Santo a los apóstoles. El Espíritu nos relata que el Espíritu Santo fala para nosotros. El tiempo presente de hoy es el del 6º día. Época universal contemporánea de los hombres en su naturaleza humana, donde se encuentra la creación en el atardecer del último día natural. Así vemos que 6 días corresponden a la revelación del tiempo del hombre. Existencia y actualidad presente junto a los hechos naturales y espirituales del fin de los días en la tierra. Todo esto sucederá como acontece después del 2º milenio presente, en la cual Jesús, en tiempo y fuera de tiempo, es transfigurado. En el tiempo de hoy también Dios es transfigurado en su iglesia, como lo fue en el monte, así como fue en un monte también en nós es transfigurado el Señor, porque es un tiempo final, es un tiempo de hombre, es un tiempo en que 6 días después de Deus falar que Jesus era o Cristo, o Senhor, o Salvador, e que sobre a rocha de seu Espírito Santo na sua igreja edificaria, sabe? Edificaria seu corpo aqui na terra, que é sua igreja. Assim também hoje acontece, também nesse final dos tempos. Também nessa manifestação que temos hoje na transfiguração, através do poder do Espírito Santo, também Deus se revela em poder e presencialmente. Ou seja, nós estamos palpando a presença do nosso Salvador. Assim os apóstolos, escolhidos por Deus, né? Estavam ali no monte, eles presenciaram, presencialmente viram ali, foi uma realidade para eles, né? A transfiguração do Senhor. Assim também nós hoje também é uma realidade essa presença do Altíssimo conosco. Assim Jesus estava glorificado junto deles, na frente deles, e o Deus estava acima deles, e assim também o Filho foi glorificado. Assim também nós temos o poder do Espírito Santo ao Filho e ao Pai, transfigurando-se a nossa alma, né? Transfigurando-se a sua presença na nossa alma, no nosso corpo, nesta igreja que está no mundo inteiro.
Hoy también lo es en la iglesia en el poder del Espíritu Santo, para ser ella la revestida con las vestimentas nupciales, la noiva de Cristo, a la espera del Salvador y Todopoderoso Jesús. Lea hasta ahí, mi hermano, por favor. Logo depois de 6 dias depois disso, do ocorrido, significou, referindo-nos... Está dando um eco aqui. Significou, referindo-nos ao escrito acima, são 6 dias de tempo no acontecimento da declaração de Deus no monte, desde a nuvem. Nuvem? O que é nuvem? É que em espanhol aparece que desde uma nuvem falou Deus, como uma nuvem. Uma nuvem, então tá certo. Assim como no mistério da glorificação de Cristo, um feito de Deus. Esta mesma maravilha foi manifesta pela própria voz do Todo-Poderoso aos seus, isso como revelação por meio do Espírito Santo aos apóstolos. O Espírito nos relata que, no tempo presente de hoje, é o do dia sexto, época universal e contemporânea a dos homens em sua natureza humana, da qual se encontra a criação, ao entardecer do último dia natural. Assim vemos que 6 dias correspondem à revelação do tempo do homem, a sua existência e a atualidade presente, junto aos acontecimentos naturais e espirituais dos fins dos dias na Terra. Tudo isso ocorrerá como acontece depois do segundo milênio presente, no qual Jesus, em tempo e fora do tempo, é transfigurado como foi no monte. Hoje também o é na igreja, no poder do Espírito Santo, para ser ela revestida com as vestimentas nupciais à espera do Salvador e Todo-Poderoso Jesus. Amém. Vocês sabem que Tiago e João estavam ali no monte também, né? Pedro e Jacó, né? E Tiago e João eram chamados filhos do trovão, né? Filhos do trovão. E lembremos que os 7 trovões, né? Foram revelados a João no poder do Espírito Santo, no poder do Elias, né? Essa porção dobrada que foi oculta, né? Filhos do trovão, né? Então, um poder que ficou ali até o dia de hoje. Então, eles presenciaram, os filhos do trovão presenciaram lá como testemunhas vivas ali, né? Da glorificação do poder de Deus, da manifestação de Deus em seu Filho. Assim também hoje. A igreja precisa de palavra, precisa dessa revelação palpável, né? Para que ela possa mudar, para que não criem fantasia. Por que estamos sendo arrebentados no meio dessa sociedade ali? A besta e o poder do falso profeta estão agindo e estão vencendo, estão conseguindo ganhar essa batalha na sociedade, porque a igreja está seguindo alegorias, histórias, teologia da prosperidade, né? Pregações motivacionais, etc, etc. Né? Então, precisa ser, hoje em dia, uma testemunha presencial de Cristo. Descrevendo, quando apareceram no monte a Jesús, Moisés y Elías, demuestra este acontecimiento en misterio el poder de Dios que hay en Jesucristo sobre los caídos y resurrectos. Resurrectos son los que resucitan. También ellos dos, de una y otra forma, representando los 2 testigos en la transfiguración. ¿Está viendo? De una y otra forma, representando las 2 testimonias en esa transfiguración. Porque como eram eles presencialmente testemunha, hoje em dia também o testemunho deve ser em forma presencial diante de Deus para transfigurar essa glória de Deus. O testemunho deve ser assim. Não se trata de gritaria, palavrerias, profecias para cá, profecias para lá, né?
quem fala mais, quem fala melhor e mais bonito, aqueles grandes discursos enfeitados, isso não é exatamente o Espírito, não. O evento do Espírito é a verdadeira palavra, a verdadeira profecia, que é a palavra. Ya que Moisés es el instrumento por el cual la ley fue escrita y Elías es el espíritu de profecía. ¿No es así? De la misma manera en nuestro tiempo, en donde Jesucristo enviará dos profetas para dar testimonio del Evangelio eterno a su iglesia con el espíritu de Elías. Aquí está hablando de las dos testimonios, donde Dios enviará esos dos testimonios para dar testimonio vivo, ¿no?, de esa presencia real y viva también de Dios en medio de su iglesia, para que Cristo se manifieste en cada uno de nosotros. Testimonia es aquel que testimonió, que vio. No es somente a través de la revelación de la palabra, no, vio y se dice, eu vi, por isso que falo, né? E a palavra diz assim que se faz, tá? Por isso que eu falo muito isso aí, porque testemunho é assim, tem que ser uma testemunha real, algo vivo, que viu que Cristo é o Senhor, assim como foi ali no monte, assim também, nesse tempo, para que o testemunho seja verdadeiro, tem que ser um testemunho vivo, de todas as coisas que a palavra diz. Misterio de la tumba de Moisés. Voy a leer, describiendo. Lee esa parte describiendo para ver el misterio de la tumba de Moisés, por favor. Descrevendo. Quando apareceram no monte a Jesus, Moisés e Elias, demonstra esse acontecimento e mistério o poder de Deus que há em Jesus Cristo sobre os escolhidos e ressurretos. Também eles, dois, de uma e outra forma, representando as duas testemunhas no tempo da transfiguração, já que Moisés é o instrumento pela qual a lei foi escrita e Elias é o espírito da profecia. Amém. Não é, peraí, calma, falta só um pedaço aqui. Não é assim da mesma maneira em nosso tempo, aonde Jesus enviará dois profetas para dar testemunho do evangelho eterno à sua igreja com o espírito de Elias. Amém. Tem muitas revelações ditas por irmãos. Eu não duvido que muitos dos nossos irmãos no meio da igreja tiveram revelações. Porque hoje em dia está tendo revelações em muitos. Algumas das revelações são alegorias ao que está por vir, ao que está acontecendo, ao que é o céu, ao que é o inferno, ao que é a realidade material, física e espiritual. Mas o testemunho do final dos tempos tem que ser um testemunho desde o tempo da criação até o final. E real, e vivo, e como realmente é e aconteceu até o dia de hoje, não em alegorias. Podem ver que a maioria das revelações, todas elas, eu tenho visto, a maioria digo porque alguns têm recebido revelações de ver a Jesus, conversar com ele e se têm convertido, mas outros veem um cavalo, veem montanha, veem uma série de figuras, né? Representações, e que não acredito que Deus não esteja fazendo essa obra também em seu povo, né? Mas não é o testemunho para o fim dos tempos, né? Tem que ter conhecimento da palavra e ter passado por essa experiência, ou seja, de ter visto o que está falando. Ministério da tumba de Moisés. Moisés foi sepultado por Deus, así lo dice la palabra, al tiempo de su muerte, entre aspas, palabra. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente a Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de la edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Deuteronomio 34, versículos 5, 6 y 7. Esto es para confirmar en la palabra, una palabra que
na realidade, Moisés morreu, mas quem sepultou ele foi Deus, e nunca foi achada a sua tumba, né? Nunca foi achada. E ele apareceu junto com Elias no monte para Jesus e para os 4 apóstolos, né? Era da idade dele de 120 anos, quando ele morreu. Então, Elias, quando foi arrebatado, também morreu para esse mundo, né? Morreu neste mundo, como Moisés, porque os dois apareceram da mesma forma. Lembremos que Deus diminuiu a idade do homem, quando ele pecou e Deus trouxe o dilúvio, para 120 anos, a mesma idade de Moisés, o qual, né, escreveu a lei, tá? E aí, sigo lendo. Como vemos, el propio Dios sepultó a Moisés en el valle, o sea, sobre un terreno sin alturas, ou seja, né, um vale, né, sin alturas, sin morros, né, sin outeiros, ni montes. Alturas o terrenos escabrosos ni abruptos, mas sí en el lugar que no se podría encontrar ni identificar. Lo escondió en su lugar, esfera o término de Dios, antes del cielo prometido. Ou seja, em um lugar determinado por Deus, antes do céu prometido, antes do céu prometido para a sua igreja, porque eles estavam esperando que Jesus fizesse o sacrifício da cruz, ressuscitasse, subisse ao céu, derramasse o Espírito Santo e depois subisse com todos aqueles que ele tinha guardado, né, para si. Porque ele, quando foi sepultado, subiram muitos, né, já no tempo que ele ficou 40 dias na terra, mas aí ele subiu e depois, em glorificação, veio glorificado e em poder do Espírito Santo, e ele, como Espírito, vino para toda a sua igreja, né? Junto a Elías, apareció en el monte la misma condición a la de Moisés. De Moisés. Elías apareció en la misma condición de Moisés, en un monte, ¿no? El cual fue arrebatado en un carro de fuego y vivo. Puede ver que a condición es la misma. Puede leer hasta ali só. Mistério da tumba de Moisés. Moisés foi sepultado por Deus, assim a palavra diz ao tempo de sua morte, em Deuteronômio 34, a partir do versículo 5. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e o sepultou num vale na terra de Moabe, em frente de Bet-beor, e ninguém soube até hoje o lugar de sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu, os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Como vemos, o próprio Deus sepultou a Moisés no vale, ou seja, sobre um terreno sem altura ou terrenos escabrosos, nem abruptos, mas sim em um lugar que não se poderia encontrar nem identificar. O escondeu em seu lugar, esfera o término de Deus, espaço antes do céu prometido, junto a Elias, que apareceu no monte na mesma condição da de Moisés, o qual foi arrebatado em um carro de fogo e vivo. Amém. E aconteceu que, yendo ellos, hablando, está aqui descrevendo a palavra de Deus, Segunda Reis, né? Capítulo Segunda Reis 2:11, né? E aconteceu que, yendo ellos hablando, aqui um carro de fogo com caballo de fogo apartou a los dos e Elías subiu ao cielo em um torbellino, rodamueño, né? Estos acontecimientos dan testimonio del Evangelio eterno. También muestra la glorificación de la iglesia en el poder del Espíritu Santo. Todo será al sexto y último día de la creación. Pueden ver que aquí también está falando esta descripción aquí, pero acontecimiento que houve no monte, né? Que foi 6 dias depois do testemunho feito por Pedro, né? Através do poder do Espírito Santo, né? De que o Senhor e Deus é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, estes acontecimentos, né, dão testemunho do Evangelho eterno para nosso tempo. Também
muestra la glorificación de la iglesia por el poder del Espíritu Santo actual, hoy. Todo será al sexto y último día de la creación. O sea, ya está aconteciendo en ese tiempo, último día de la creación. Así como ya fue en aquel tiempo demonstrado en esos 10 días después, hoy también es el sexto y último día de la creación. Único suceso, acontecimiento, junto a los sucesos actuales que acompañan a los tiempos presentes, como ejemplo de la realidad final de los días vigentes. Estos días en los cuales estamos son al final de los 6 días de la creación, como tiempo sexto y último en el atardecer de los siglos. O sea, estamos no final dos tiempos, con tiempo al sexto dia, né? E último desse dia no entardecer dos séculos, en donde fatos finales, hechos finales ocurridos a los días concluyentes de nuestra era serán en el séptimo y último día de la creación. Son y serán periodos antes de la venida del Señor y durante la transfiguración de la iglesia en el poder del Espíritu Santo al final de los siglos en el universo aparente y palpable. O sea, toda esta manifestación, esa transfiguración de Dios a través de Cristo en sus hijos, en su iglesia, será en este entardecer de este final de século, de este final de día, que é o último da criação, porque Deus fez em 6 dias, né, a criação, e no sétimo, que o dia dele, descansou. O sétimo não é um dia para aquele que está na sensualidade, na carne, aquele que serão deixados para trás. É um dia para a igreja do Senhor. Então, como estamos no entardecer, não tem um novo dia na criação material. O cosmos, o universo inteiro vai passar por um processo de destruição neste final dos tempos, porque não há na palavra que Deus diga que esse mundo, esse universo palpável, esse cosmos vai seguir por mais tempo para ter a oportunidade de algum ser humano, algum povo ficar aqui. Não, ele vai ser destruído. Como diz na palavra em 2 Pedro, os elementos serão consumidos pelo fogo, serão abraçados pelo fogo. Pode ler aí, minha irmã. Até aí. 2 Reis 2:11. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu em um redemoinho. Estes acontecimentos dão testemunho do Evangelho eterno. Também mostram a glorificação da Igreja pelo poder do Espírito Santo. Tudo será ao sexto e último dia da criação. O único evento junto aos eventos atuais que acompanham aos tempos presentes como exemplo da realidade final dos dias vigentes. Estes dias nos quais estamos são o final dos 6 dias da criação, como um tempo sexto e último no entardecer dos séculos, nos acontecimentos finais ocorridos aos dias concluentes da nossa era. Serão no sexto e último dia da criação, são e serão períodos antes da vinda do Senhor e durante a transfiguração da igreja no poder do Espírito Santo, ao final dos séculos, no universo aparente e palpável. Amém. El siervo vigilante, uma parábola, en Lucas 12, versículos 35 al 38. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando.
De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare, así bienaventurados son aquellos siervos. Lucas, capítulo 12, 35, 38. O sea, estejamos todos preparados, ¿no? Cingidos los lombos, ¿no? Y vuestras lámparas acesas, o sea, nuestro espíritu aceso, ¿no? O óleo do Espírito Santo transbordante na nossa alma. E vosotros sed semelhantes aos homens que aguardam, que esperam, que volte o Senhor das bodas, né? Para que quando chegar e chame, né? Es que estou à porta, es que bato, e se alguém me abrir, e o meu Pai entraremos e cearemos com ele. Le abram enseguida, bem-aventurados aqueles servos, os quais seu Senhor, quando vier, né, ache eles velando, acordados, ou seja, não adormecidos. Eu não me vejo saturado de mentiras, mas sim na realidade do Espírito Santo de Deus. De certo os digo que ele se ceñirá, se vestirá e fará com que se sentem na mesa com ele. O Senhor mesmo fará isso. E vendrá e o Senhor nos servirá. Por quê? Porque nós somos servidos pelo Senhor. Porque o Senhor está em nosso coração. E Ele que nos guia todo dia. Ele que nos serve. Do contrário, a gente estaria morto espiritualmente. E mesmo que venha na segunda vigília, ou venha a terceira vigília, se nos encontrarem assim bem-aventurados, são aqueles servos, né? Ou seja, o Senhor veio na segunda, passaram 2 milênios, né? Porque as vigílias eram contadas noites por vigílias, eram 4 vigílias, né? Mas entramos, depois dessa segunda vigília, na terceira vigília, onde o Senhor virá, nesse terceiro milênio. Aí está falando desse tempo presente. Devemos saber que todos os que estão vigilantes à espera da hora en que ha de venir nuestro Señor en su gloria o gloriosa vuelta, estamos despiertos, sabiendo que Él no vino en la primera vigilia ni en la segunda, refiriéndose a los 2 primeros milenios pasados, ¿no? Mas hemos llegado a la tercera vigilia, que es en nuestro tiempo actual el tercer milenio, al cual ya dimos entrada, en el cual ya entramos, ¿no? En ese tercer milenio. El primer milenio se pasó, así también el segundo, y ahora acabamos de entrar al tercero, que es en nuestro tiempo actual, mitad de un tiempo de 7, como la media hora final según el Evangelio, entre aspas, palabra de la Biblia. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el sello por media hora. Apocalipsis 8:1. Una hora cuenta con 60 minutos, la mitad son 30. Una hora aquí significa una hora determinada antes del fin, como son los últimos 7 tiempos de Daniel o última semana de las 70. Media hora es un marcador que indica la mitad de esa hora, o sea, 30 minutos, así como en Daniel son los primeros 3 tiempos y medio de la última semana antes del fin. Puede leer hasta ali, se fican 5 minutos, passa o tempo voando, né? É verdade. O servo vigilante, conforme Lucas 12, 35 ao 38. Estejam cingidos vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo, que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Devemos saber que todos os que estamos vigilantes,
à espera da hora em que há de vir nosso Senhor em sua gloriosa volta, estamos despertos sabendo que ele, não vindo nem na primeira vigília, nem na segunda, referindo-se aos 2 primeiros milênios passados, mas temos chegado à terceira vigília, que é o nosso tempo atual, ao terceiro milênio, o qual já demos entrada. O primeiro milênio se passou, assim também o segundo, e agora acabamos de entrar ao terceiro, que é o nosso tempo atual, metade de um tempo de 7, como a meia hora final, segundo o Evangelho. Conforme diz em Apocalipse 8:1, e havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. Uma hora conta com 60 minutos, lá metade são 30, uma hora que assim significa uma hora determinada antes do fim, como são os últimos 7 tempos de Daniel, ou última semana das 70. Meia hora é um marcador que indica a metade dessa hora, ou seja, 30 minutos, assim como em Daniel, são os primeiros 3 tempos e meio da última semana antes do fim. Então, este discernimento, esta profecia, esta palavra discernida desta forma, nos está dizendo desse tempo que se passou e desse tempo no qual estamos e desse tempo final que se aproxima. Falando desses 2 milênios que se passaram, desse terceiro milênio que estamos entrando e marcando e mostrando ali como as vigílias que são na parábola. Porque para os filhos de Deus, Deus nos fala em forma direta, através da revelação do Santo Espírito, e fala em parábolas para aqueles que não têm o discernimento da profecia, mas sim são para que eles possam também tirar exemplos de vida, exemplos de vigilância e exemplos de perseverança para a sua salvação. Mas para nós fala as profundezas dessa revelação, indicando todos os tempos passados e o tempo presente e o tempo futuro por ver. Com isto, aqui sabemos, e podem até ler em casa isto aqui, podem discernir, podem me perguntar mais vezes, podem perguntar para Deus, porque assim deve ser, para que a gente esteja preparado e possamos compreender em profundidade toda esta grandiosa revelação de Deus. Não é para deixar de lado, é para que vocês transbordem esse poder do Espírito Santo, para que sejam transfigurados em Cristo Jesus, porque Ele é aquele que nos dá esse poder, essa magnificência, essa perseverança, essa paciência, esse amor divino, né? Então, ficamos até aqui, não caminhamos muito, mas caminhamos muito enquanto a revelação, enquanto a palavra. Tem sido maravilhoso esse tempo. Já está no último minuto. Quem mais está aí? Tem mais 2 pessoas aí? O pastor Alani, quem mais?